abençoe, senhores. O Fernando perguntou se tinha alguém pela primeira vez e nós ficamos muito felizes em saber que todos aqui não estão pela primeira vez, o que nos dá alegria e conforto. Parece que os senhores gostaram porque gostaram, né? Mais uma vez, Deus abençoe os senhores. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco delicado e que todos nós padecemos dele. Nós vamos falar dos bons pregadores, mas que são maus servidores. E isso se ajusta a cada um de nós, a todos nós. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, ele diz o seguinte: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e é agradável a Deus. E por que eu falei que o tema da nossa reflexão é sobre os bons pregadores, mas que são maus servidores? Quantos de nós, se não a maioria, nós temos uma atitude nas nossas casas, nas nossas famílias e fora das nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, nós temos uma outra postura? Quantos de nós não tratam melhor as pessoas que estão mais distantes do que aquelas que convivem com ele no mesmo círculo familiar? E Jesus já tinha disse isso mais de uma vez: é na sua família que está o trabalho, é na sua família que está a oportunidade de elevação. A gente costuma dizer que a família da gente tem muito problema, a família da gente é errada. Aliás, nós não pedimos para vir para essa família, é o que nós costumamos dizer, mas nós pedimos sim, nós só não nos lembramos. Vejam só, os filhos que nós temos, eles pediram para nascer nossa família. É uma troca. Nós ajudamos os nossos filhos porque nós amamos a nossa prole, aqueles que dependem de nós. Mas eles nos ajudam a nos melhorar. Os companheiros que nós acreditamos ter escolhido equivocadamente, os companheiros e as companheiras que a gente fala: Deus do céu, como é que foi cair esse abacaxi no meu colo? Na verdade, é aí que está a prova. A gente não diz que os senhores, que as senhoras devam sofrer ininterruptamente, mas a gente diz que os senhores devam entender que os problemas existem para serem resolvidos e não para serem colocados de lado. E ainda relembrando as palavras do Santo Apóstolo, que diz que primeiro vamos cuidar das nossas famílias, porque é nas nossas famílias que nasce a nossa sociedade. É nas nossas famílias que nós provamos o nosso valor. Deixar as famílias em casa, deixar aqueles que dependem de nós, deixar aqueles que nós um dia soubermos amar, que um dia nós pensamos que amávamos, e aí a gente sair e tratar os outros, os de fora, melhor. Quantos de nós não são tiranos em casa e se apresentam como as pessoas mais simpáticas, mais acessíveis, mais condescendentes? Por que a gente perdoa os erros dos nossos amigos, os erros que nós vemos aí fora, e nós somos tão severos dentro de casa? Por que nós nos dedicamos tanto a outras pessoas, mas a gente diz que está cansado de tentar a reconciliação e a harmonia nos nossos lares?
Isso pesa e pesa muito. Isso aumenta demais a nossa carga. É difícil. Todos nós aqui temos problemas familiares. Aliás, as famílias são difíceis. Os filhos são difíceis. Os companheiros, as companheiras são difíceis. Os parentes do outro são difíceis. Mas é aí que está o mérito, meus queridos. Como é que a gente pode chegar na casa de oração, orar, tratar todo mundo com a maior gentileza, a maior atenção, e chegar em casa e se transformar numa pessoa horrorosa e fazer coisas horríveis? Como é que a gente chega na casa de oração ou em qualquer outro lugar e nós mostramos o que de melhor nós temos? A nossa alegria, a nossa gentileza, o nosso respeito. Mas em casa nós não temos paciência para nada. Nós não conseguimos fazer nada. E isso que eu falo para os senhores e para as senhoras não se aplica só aos pais e às mães, mas se aplica aos filhos. Os filhos tratam bem os amigos, os filhos tratam bem as outras pessoas. E hoje nós vemos uma grande quantidade de filhos sendo mal criados, com aqueles que se impuseram verdadeiros sacrifícios, com aqueles que perderam horas de sono para dar um conforto maior, para dar uma atenção maior. Que tipo de sociedade que nós estamos criando? Primeiro, a gente tem que buscar a harmonia nos nossos lares. É muito importante. E é por isso, devido a essa importância, que a gente sempre volta nesse tema. A vida, ela é difícil. Nós temos muitos problemas. Não é fácil para ninguém. Mas alguns de nós, infelizmente não a maioria, estão buscando uma primeira harmonização, que é dentro de casa. E nós falamos já aqui, numa oportunidade anterior, que nada compensa, nada, nenhum êxito profissional, nenhum ganho, nenhum destaque social compensa o fracasso no lar. E nós vamos, com essa prática horrível, nos transformamos em duas pessoas. Aquela pessoa simpática fora de casa, aquele indivíduo acessível, aquela pessoa que agrada a todos, e nós transformamos no lado ruim. É como se nós fôssemos o médico e o monstro. Nós somos monstros dentro da nossa casa, mas nós somos médicos aí fora, né? Nós somos santos para os nossos amigos, nós somos companheiros, nós somos condescendentes, nós perdoamos as pessoas, nós temos consideração, mas dentro de casa a gente não tem. Nós somos incapazes de lavar um copo, nós somos incapazes de dar uma ajuda, de arrumar a própria cama. Isso para dizer o mínimo. Os nossos filhos não trabalham, não é mesmo? Os nossos companheiros e as nossas companheiras não trabalham. As nossas vidas não têm sido um mar de rosas, é verdade. Mas faça uma reflexão, faça um exame de consciência. A culpa está só do outro lado? A culpa é só do outro? Não tem faltado para nós um pouco mais de dedicação? Não tem faltado para nós um pouco mais de entendimento? Não tem faltado para nós um pouco mais de cristianismo, de sentimento cristão? A gente fala que nós precisamos sempre orar. Nós precisamos orar para a gente diminuir a distância que nos separa do que é sagrado, do que é bom. O que nos separa da nossa essência, que é boa. Se nós cultivássemos mais o ato
ênfase em oração, nós perceberíamos que estas dores pungentes que nós padecemos, todas essas nossas mágoas, as nossas amarguras, as nossas dores, elas têm fatalmente o nascedouro da nossa casa. As nossas perturbações, a grande maioria delas, nasce da nossa intolerância. Nós somos culpados dos nossos infortúnios. Nós somos os artífices da nossa desgraça, da nossa infelicidade. Porque nesta ânsia, olha só, é uma ironia, é até um paradoxo. Nessa busca pela felicidade, eu estou deixando de lado justamente aqueles que poderiam contribuir para a minha felicidade. Está dando para entender? Está dando para entender? Eu estou voluntariamente me afastando das pessoas que poderiam me ajudar. Eu estou buscando a minha felicidade, eu estou buscando a consideração das pessoas em outros lugares, primeiro, e não dentro da minha casa. Quem tem mãe ainda encarnada, enfim, sabe que quando tudo desmoronar, quando tudo acabar, quando todos abandonarem a gente, nossa mãe vai falar. Os pais também, mas as mães com mais ênfase. Quando os senhores perceberem que o mundo aí fora é muito cruel, que o mundo aí fora está trabalhando para a sua desgraça, para a sua infelicidade, os senhores perceberão, no final de tudo, que sobrou a família. Sabe aquela família que nós esquecemos ao longo dos anos? Sabe aquela família que a gente sequer se dá o trabalho de visitar? Que a gente sequer se dá o trabalho de conhecer, de conhecer. Não é só pela consanguinidade, não. Mas Deus é tão bom que a nossa família, a família de cada um dos senhores e das senhoras, já esteve reunida em outras oportunidades. Então vamos pensar assim, hipoteticamente falando. Quem hoje é a mãe pode ter sido a filha. Quem hoje é marido pode ter sido um irmão. Que Deus é tão bom, Deus é infinitamente misericordioso, que Ele coloca a gente num núcleo familiar muito próximo. Então os senhores e as senhoras que reclamam, não todos, é verdade, mas que têm alguma prevenção contra alguém da família, saibam, numa próxima encarnação, os senhores estarão reunidos novamente. Aí os senhores dirão: Jesus Cristo misericórdia, eu não aguento essa pessoa mais uma vez, mas vão ter que aguentar. Não é castigo, é oportunidade de resolver os seus problemas. Não pensem que Deus mandou esse estrupício para a vida dos senhores e das senhoras por castigo. Não, é muito pelo contrário. Deus mandou estas pessoas difíceis para os senhores resolverem a questão, para os senhores se reconciliarem, para os senhores entenderem de uma vez por todas que o trabalho a ser feito está aqui, bem pertinho. Os senhores não precisam ir para outro lugar, não precisam mudar de cidade, de país, não precisam. Ajudem as pessoas, ajudem a nossa casa, como o Fernando disse. Nós precisamos nos ajudar mutuamente, graças a Deus. E os senhores não estão aqui pela primeira vez, os senhores e as senhoras, porque a gente já está se tornando uma família. E olha, vou deixar bem claro, se hoje nós estamos juntos, é porque não é a primeira vez, nós já estivemos juntos. É assim que preconiza a codificação de Kardec. É isso que os Espíritos nos dizem. Nós nos relacionamos com outras pessoas, mas o núcleo mais íntimo, aquelas pessoas que estão
mais próximas de nós, elas estão próximas de nós há algumas encarnações. Porque Deus fala, vocês vão se reunir de novo. Sabe por quê? Porque antes vocês eram feito gato e cachorro, mas agora vocês têm a oportunidade de resolver essa questão. E aí a gente vive que nem gato e cachorro de novo. E aí a gente volta, e aí a gente volta, e aí a gente volta. Quando os senhores passam pela rua e vem uma pessoa notadamente, sabidamente estranha, os senhores não sentem uma certa simpatia? Sabe aquelas pessoas que falam, olha, eu não sei quem é essa pessoa, mas parece que eu conheço de algum lugar, não é? Então isso acontece bastante, né? Então saibam que os senhores conhecem aquela pessoa de algum lugar assim. Provavelmente, numa outra oportunidade, aquela pessoa, não com aquela aparência, não com aquele corpo, mas aquela pessoa já conviveu com os senhores e com as senhoras. São as nossas simpatias que a gente não sabe de onde vem. A gente gosta da pessoa numa primeira vista. As pessoas não falam de amor à primeira vista. É que lá no subconsciente, lá no fundo da nossa alma, nós percebemos que aquela criatura, aquele filho de Deus, aquela filha de Deus, nos é cara de alguma forma, nos desperta um interesse de alguma forma. E nós estamos falando aqui dos interesses puros, não é? Da mesma forma que quando nós não conhecemos alguém e nós falamos, não vou com a cara dessa pessoa, eu não gosto dela. As antipatias gratuitas, elas não são gratuitas. É alguém que num passado muito longínquo, muito distante, nos fez mal, ou nós fizemos mal para a pessoa. A gente não coadunava. Os nossos santos não batem. Não é assim que a gente fala? Eita que o meu santo não bate com esse filho de Deus. E Deus é tão bom, e falou, põe esse aí lá perto dela. Eles têm que resolver essa questão. Porque a gente não tem que se separar, a gente tem que se unir. E aí veio Jesus e disse o seguinte, vocês querem ser salvos? Vocês querem que a vida melhore? Amem-se uns aos outros. É isso que isso quer dizer. É isso que Deus nos proporciona. Deus nos dá a oportunidade de nós nos amarmos uns aos outros. Então Ele coloca a gente junto de novo. Então alguém que nós prejudicamos em vidas pregressas, alguém que nós fizemos muito mal, causamos dor, causamos algum tipo de dano, Deus manda como filho da gente. Aí esse filho dá trabalho, porque esse filho guarda lá no fundo da memória algo de ruim que foi feito para ele. Sabe aquelas aversões que a gente não tem explicação? Sabe aquelas aversões que a gente não sabe muito bem? Eu não sei porquê, mas eu sinto um certo distanciamento com meu filho. Eu tenho um pé atrás com a minha filha. É isso, meus queridos. É a oportunidade de nós resolvermos as questões. E também Deus coloca muito próximo de nós aqueles que nos ajudaram, aqueles que nos amaram. Todos aqui guardam na memória alguém. Desculpa. Ele fica fazendo gracinha lá, mentira, concentração. Todos nós aqui guardamos nas nossas memórias alguém que nos ajudou, não é? Alguém que nós adoramos, que nós amamos muito e que já não está mais com a gente, não é? E aí a gente sonha, e aí a gente tem lembrança, e aí a gente vai lá no baú de recordações e vê as fotos, e nós adoramos. Esse alguém já esteve com a gente encarnado. Esse alguém nos ama tanto que às vezes volta, que às vezes está bem próximo de nós, ao nosso lado. Então, da mesma forma que Deus permite
que nós tenhamos muito próximos de nós aqueles que ou foram nossos algozes, ou nós fomos algozes deles. Deus coloca pertinho e fala: vocês têm uma questão para resolver. Resolvam, porque eu quero que vocês se amem uns aos outros. Eu quero que vocês se auxiliem mutuamente e mutuamente vocês caminhem em direção à minha casa, que é a casa de vocês. É isso, para a gente entender as Escrituras, para a gente entender o que Jesus falou. A gente precisa caminhar junto. A gente precisa sempre, sempre fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Sejam sempre arautos da felicidade. Sejam multiplicadores das vozes dos Espíritos. Sejam os senhores e as senhoras aqueles que vão trazer a mensagem de paz para o mundo. E iniciem essa caminhada, iniciem esse trabalho dentro das próprias casas. Porque, como nós dissemos, nada vai compensar a vida dos senhores. Nenhum êxito na vida dos senhores vai compensar o descaso e o abandono do lar. E no final de tudo, quando passar esse turbilhão de iniquidades, de destruições, de todo tipo de coisa ruim, sabe o que vai sobrar à nossa volta? A nossa família. Quando nós percebemos que os nossos amigos nos abandonaram, quando nós percebemos que os nossos ditos amigos nos levaram a cometer atrocidades, a nos afundarmos nos vícios, aí nós vamos perceber, aí vamos ter a clareza de que era em casa que a gente deveria ter feito a nossa lição. É fazer a lição de casa primeiro, para depois a gente estender as nossas mãos em auxílio aos outros. A Páscoa está aí, é uma boa oportunidade para nós repensarmos quais são os nossos valores, para nós refletirmos o que é com a nossa família, aquelas pessoas difíceis que estão lá em casa. É ali que está o nosso trabalho, o nosso primeiro trabalho. É ali que deve nascer a flor no coração de cada um de nós. Deus abençoe, senhores. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela frequência. Muito obrigado por terem a paciência de nos ouvir.